Olá, saudações a todos. Iremos agora abordar as condições da ação. Antes de adentrar no estudo específico de cada condição da ação, é interessante fazer um comentário a respeito de duas teorias que abordam o assunto das condições da ação, que seria a teoria eclética e a teoria da asserção. Pois bem, pela teoria eclética, desenvolvida por Enrico Túlio Liebman, o direito de ação, ele, dentro da evolução do direito processual, ele seria autônomo e abstrato. Autônomo pelo sentido da necessária autonomia do direito processual, divergindo da área da época em que entendia-se o imanentismo, que seria o próprio direito substancial que viria a juízo. Pois bem, além de autônomo, ele também seria abstrato. Você teria direito, a pessoa teria direito a ingressar em juízo e pleitear uma solução jurisdicional de sua demanda, de seu problema. Isso seria então a condição de abstrato. Para Liebman, por exemplo, contudo, o fato de ser abstrato não indica que não haveriam critérios necessários para que fosse exercido o direito de ação. Ele estabelece sua doutrina, então, que para o exercício do direito de ação era necessário atender certos requisitos, que seriam as condições da ação. Adiantando um pouco, as condições da ação seriam a legitimidade das partes, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. Esses assuntos que viremos tratar logo em breve. Então, para Liebman, era necessário serem demonstrados esses três requisitos para que fosse exercitado o direito de ação. O problema para Liebman, que sofreu grandes críticas pela doutrina, é que o direito de ação só existiria se existissem se fossem atendidas essas três condições. Ou seja, caso houvesse alguma demanda em que não existisse uma dessas condições da ação, para Liebman, em sua concepção original, ele não haveria nem ação. Ele entendia que não haveria nem ação, o que geraria um certo problema, porque não havendo ação, não haveria jurisdição. E que, como eu disse, foi uma das grandes críticas à teoria dele. Porque então, como explicar um provimento jurisdicional que declararia a ausência de uma das condições da ação, declararia a carência de ação? Para Liebman não seria uma jurisdição. Então, que atuação foi essa do juiz? Que também geraria uma movimentação da máquina judiciária. Então, por isso foi duramente criticada. Essa teoria acabou evoluindo por alguns estudos, houve algumas alterações pelo tempo. Então, as condições da ação não seriam mais inerentes à própria existência do direito da ação, mas sim seriam relativas ao exercício do direito da ação. Ou seja, não seria mais, se fosse declarado não existisse uma condição da ação, não seria uma inexistência de ação. Mas sim, se não houvesse uma dessas condições, haveria um reconhecimento de um abuso do direito de ação, um abuso do direito de agir. Enquanto presentes todas essas condições, haveria sim um legítimo exercício do direito, o direito de ter uma sentença de mérito. Essa teoria eclética, já nessa concepção mais moderna, com essas alterações, reconhecendo em si realmente a abstratividade do direito de ação, tanto que por essa forma híbrida de reconhecer que se não houverem as condições da ação, não existiria ação, ela também é chamada de teoria concretista. Pois bem, já nessa visão mais abstrata realmente do direito de ação, reconhecendo-se que é um direito abstrato,
o Código de Processo Civil de 73, que teve grande influência da teoria de Liebman, adotou expressamente a teoria eclética. Pode-se observar no artigo 3º, por exemplo, em que diz que para propor ou contestar a ação, é necessário demonstrar legitimidade, interesse, que são condições da ação. O 267, artigo 267, inciso 6, também determina que haverá extinção sem resolução de mérito, extinção do processo sem resolução de mérito, quando não existir alguma das condições da ação. E ele cita as 3 condições da ação. No 267, parágrafo 3º, também há referência a respeito das condições da ação, indicando que a ausência dessas condições pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, o código, o CPC de 73, ele adota expressamente a teoria eclética, mas como eu disse, já nessa visão mais teórica do direito abstrato. Como eu disse, passivo de muitas críticas, não só pela essa condição da concreta abstrata, que depois evoluiu, mas também por certas circunstâncias processuais que existiam pela adoção irrestrita da teoria eclética. Entendendo que seja possível a extinção, o reconhecimento de uma condição da ação, a ausência de uma condição da ação a qualquer momento, geraria um certo problema naquelas demandas em que essa condição da ação ausência de condição da ação só foi reconhecida no final do processo. Por exemplo, pode ter um feito em que já tenha havido contestação, réplica, dilação probatória, audiência, memoriais, que é possível, e na sentença, depois de meses, anos, o juiz entende que está ausente uma das condições da ação e extingue o processo sem resolução de mérito. Então, até por economia processual e sem contar a necessária intenção do direito de pacificar conflitos sociais, não seria concebível, depois de tantos meses, anos, uma espera por uma solução definitiva do litígio e haveria uma não resposta, por assim dizer, uma não solução. Porque extinguindo o processo sem resolução de mérito, não há uma solução definida, não forma coisa julgada material. Então essa matéria pode ser rediscutida e poderia ainda existir uma divergência no plano fático. Pois bem, além disso, entender pela teoria eclética as condições da ação é também reconhecer que é necessário comprovar que elas foram atendidas. Isso pode ser feito durante todo o processo. Se o juiz entender que não restou atendido uma das condições da ação, ele pode demandar provas a respeito. O que também já geraria um outro problema, que seria relativo a uma distinção entre condições da ação e mérito, que não haveria como dissociar ontologicamente tais circunstâncias. Não daria para definir perfeitamente o que seria condições da ação. Essa demanda probatória, essa dilação probatória seria a respeito de condições da ação ou do próprio mérito da demanda. E dentro dessa divergência teórica poderia gerar uma sentença sem resolução de mérito, que, como eu disse, não pacificaria os conflitos. Assim, para tentar solucionar esses problemas que surgiram no curso da adoção da teoria eclética, surgiu a teoria da asserção. A teoria da asserção também tem o nome prospettazione, em italiano. Pela teoria da asserção significa afirmação, alegação, argumentação. Por essa teoria, não se exigiria do juiz uma avaliação, uma necessidade de dilação probatória a respeito da comprovação das condições da ação. Necessitaria simplesmente de observar o que foi alegado pelo autor. Então, as condições da ação, elas são aferíveis
de acordo com o que foi alegado pelo autor. Como na expressão, que tem uma expressão em latim a respeito disso, é in status assertionis, seja de acordo com o que é afirmado. Então, ou seja, as condições da ação, elas seriam ditadas pelo autor. Faria-se uma averiguação a respeito do seu interesse, da legitimidade das partes, da possibilidade jurídica, de acordo com o que ele expõe na inicial. E essa averiguação não se daria em qualquer momento processual, como acontece na teoria eclética, mas sim no início da ação, no início do processo. Quando o juiz recebe a petição inicial, ele deve fazer essa avaliação das condições da ação. Então, estabelece-se aí uma das grandes diferenciações da teoria eclética e a teoria da asserção. Pela teoria eclética, a qualquer momento poderia ser averiguadas as condições da ação, poderiam ser averiguadas. Pela teoria da asserção, não. Pela teoria da asserção, somente no início do processo, quando o juiz avaliasse a inicial trazida pelo autor. E, passando esse momento da inicial, pela teoria da asserção, então, qualquer outra discussão a respeito de uma possível dilação probatória a respeito das condições da ação, elas seriam relativas ao mérito da demanda. Então, no caso da teoria eclética, se mais na frente do processo descobrisse que alguma das condições da ação não restaram atendidas e gerariam uma sentença sem resolução de mérito, pela teoria da asserção, não. Pela teoria da asserção, após uma dilação probatória, após uma averiguação mais aprofundada a respeito do processo, da lide, quando é processo com lide, que normalmente é, então geraria uma sentença com resolução de mérito. Passaria-se do plano esse plano lógico antecedente de conhecimento da ação, por assim dizer, que seria a averiguação das condições da ação e dos pressupostos processuais, matéria também que vai ser vista mais na frente, e já avaliaria o mérito, o cerne daquele litígio, indo ao encontro dessa intenção de pacificação social trazida pelo direito. Essa teoria, apesar de não estar prevista no Código de Processo Civil, como já foi dito, ela vem sendo adotada pelos tribunais pátrios, em especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Expressamente é dito no acórdão, na ementa do recurso especial RESP 1395875, expressamente é dito que o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da asserção e ainda traz alguns precedentes, outros precedentes também informando a respeito da teoria da asserção. Então, em suma, o que pode ser, qual a grande diferença, as duas grandes diferenças da teoria eclética e a teoria da asserção? A teoria eclética, ressalto, a teoria eclética já aprofundada, modificada, melhorada, por assim dizer. Pela teoria eclética, a qualquer momento podem ser aferidas as condições da ação, realizando-se e gerando uma sentença sem resolução de mérito, em qualquer fase. Pela teoria da asserção, não. Pela teoria da asserção, haveria-se um estudo, uma averiguação das condições da ação no início do processo, quando o juiz conhecesse da demanda. Após, já seria uma avaliação, uma discussão de mérito, o cerne do processo. Então, geraria, ultrapassado esse momento inicial, em que poderia realmente gerar uma sentença sem resolução de mérito, ultrapassado esse momento, então, já seriam sentenças com resolução de mérito. Passamos, então, agora a tratar especificamente de cada condição da ação.